E aí, pessoal, meu nome é Diego Serrasol, estou aqui com o meu colega Thiago Diniz. Nós somos graduandos do curso de Sistemas de Informação na Universidade Federal de Rio Grande, fazendo a disciplina de Fundamentos de Administração, ministrada pelo professor Herol Zépica. Bem-vindos ao podcast de administração. Hoje nós vamos abordar as teorias da administração e aplicativos de gestão na atualidade, com foco nas teorias do neoclassicismo, burocracia e estruturalismo. Temos como base hoje o texto Limitações Digitais, Causas e Consequências na Efetividade do Uso do Site Trello no Planejamento Estratégico de uma Secretária de Educação à Distância de uma Universidade Federal, dos autores Herol Zépica, Eli Antonini e Décio Dolce. Então, eu acho interessante a gente começar falando primeiro das funções indispensáveis da administração para o Sloan. Esse aplicativo é um aplicativo usado principalmente para gestão de projetos e de tarefas, e a gente pega os princípios, as funções indispensáveis, que estão ali o desenvolvimento lógico, a coordenação e o controle de atividades, que são coisas que estão muito presentes na ideia do Trello, poder dividir por etapas as tuas tarefas, ter um desenvolvimento lógico e tu poder coordenar elas e controlar o que está sendo feito. Entretanto, uma coisa que eu percebi, lendo o artigo, é que as pessoas têm dificuldade de manter essa coordenação. Então, as pessoas, elas muitas vezes deixam de atualizar o aplicativo, muitas vezes acabam deixando de utilizar isso de uma forma autoeficiente, acabam faltando elas se gerirem para conseguir manter essa autocoordenação entre elas, Aí uma coisa também que eu achei interessante foi uma parte questionada numa das aulas mais difícil dos fundamentos da administração, do PODC, que eu até comentei que era a questão do controle. Sim, na minha opinião, o mais difícil é realmente o planejar, que eu acho que é o ponto de... o start, quando começa realmente, que eu acho que seria o ponto mais complicado, porque tu realmente tem que tirar do zero um planejamento, para aí sim tu começar a organizar e seguir o resto das etapas. Mas, na minha opinião, o mais complicado é o planejamento mesmo. E o pessoal que é entrevistado, ele fala que sente a falta de um gestor especializado para coordenar isso daí, Então foi uma coisa que eu vi também de centralização, de tu não ter alguma figura no centro, conseguindo coordenar todo o processo. Pois é, acaba que temos lá a nossa centralização e descentralização, que acaba que cada um tem seus altos e baixos, Tem gente que gosta da centralização por conta de que prefere a centralização, por conta de que tu tem lá a figura do líder, do diretor, seja lá como chama, e ele, qualquer coisa que tu precise, tu vai te comunicar a ele. Já na descentralização, não, tu tem uma cadeia de comando mais fluida. É mais são várias pessoas que regem a organização juntas. Isso daí é uma coisa que eu vejo muito teoria burocrática, da questão de tu precisar ter um cargo de um administrador, que das pessoas mesmo, elas dizerem que talvez alguém gerindo de forma propriamente dita, alguma tarefa, a utilização do Trello, isso facilitaria. E também eu vejo a atual organização como um pouco de uma coisa neoclássica, de tanto a partir dessa parte de planejar, organizar, dirigir. E também eu acho que é o que mais falha ali, que eu consegui perceber, que é essa questão do cargo, Eles estão ali, eles fazem o que o cargo deles diz para eles fazerem, mas eles não buscam fazer a mais, Eles fazem só o que o cargo tá mandando eles fazerem, e eles não desenvolvem uma proatividade para tentar desenvolver uma liderança e coordenar isso, Eles dizem que sentem falta dessa liderança. Acabam se especializando somente no que eles têm que fazer e não no que falta para chegar no objetivo, Eles acabam só querendo cumprir o seu papel, ao invés de pensar, além de cumprir meu papel, o que eu posso ajudar para chegar no objetivo? Essa daí é uma questão bem burocrática, que é a questão do cargo, Eles dizem que não tem, que as atividades que tu ir ali e atualizar o Trello, que é o aplicativo de gestão, seria uma coisa paralela à tua atividade, Então tu não faz porque tu tem que fazer a tua atividade, mas aí tu deixa de conseguir contribuir para outros projetos, tu deixa de tentar ajudar a outra pessoa a ver o que tu está fazendo, para quando ver tu poder ajudar ela, Então é uma coisa de tu fazer o que tu tem que fazer e esquecer do resto. Tu acaba focando no teu objetivo que tu tem ali no momento, ao invés de focar no objetivo final em si. E um dos entrevistados até fala que o Trello devia ser uma prioridade, deveria ter uma reunião e eles definirem
como preenchimento do Trello, né, de tu preencher tuas atividades, dizer onde é que tu tá, é uma prioridade. Então, eu vejo isso como a questão do conformacionismo, porque ele sabe que ele precisa fazer, só que ele precisa de alguém mandando ele, sabe? Ele precisa de alguém que esteja ali para definir aquilo como parte do cargo dele, porque se não é o trabalho dele, então ele não se esforça tanto para fazer. Até justamente porque eu, vendo a aula, o professor fala do conformacionismo estrutural, que gera cooperação. Então a pessoa se conforma com a situação que ela é mandada e aí coopera, mas se ela não é mandada, então ela não coopera e não faz aquilo ali. Sim, a pessoa acaba esperando que o superior chegue lá e diga faz, se não chegar, a pessoa não faz só o que foi mandado. Isso. E outra relação que eu achei também bem interessante da possibilidade que a gente tem com o Trello é a questão da abertura dos processos, né? A gente tem ali com o Thompson que diz que a questão do conhecimento hoje em dia ser um poder. E eu acredito fortemente nisso, e principalmente quando tu tem o conhecimento de todos os teus processos de uma organização. A gente também pode relacionar a questão da secretaria com a teoria estruturalista, organizando as coisas a partir de organizações, né? A gente tem uma organização que é a Secretaria de Ensino à Distância, se organizando a partir dos objetivos, né? E não de um cargo propriamente dito, de um líder, de um chefe. E essa questão do conhecimento, quando tu tem a abertura dos processos, tu sabe o que cada um está fazendo, tu sabe quais resultados estão sendo melhores ou quais resultados estão sendo piores em determinadas atividades com determinadas equipes. Então, o que acontece? Na minha opinião, tu consegue ter um conhecimento muito apurado, muito afinado de quais equipes, de quais pessoas têm os melhores resultados em determinadas tarefas. Então isso faz com que tu consiga otimizar os teus resultados, porque tu vê, eu mandei o fulano fazer uma coisa de marketing. Mas ele não sabe nada de marketing, eu tô vendo aqui as tarefas dele e ele não consegue cumprir isso. Então por que eu vou direcionar ele para fazer uma coisa de marketing, sabe? Então eu acho que tu conseguir ver os teus processos assim, o que cada um tá fazendo, quanto tempo tá demorando, como tá sendo executado a partir de um aplicativo, é uma coisa que pode tirar uma grande quantidade de informação muito importante, que pode aumentar o teu poder assim em relação da gestão. Eu acho interessante essa questão do poder, por causa que tem aquela contradição de conhecimento é poder, que aí é o poder como potencial que tu tem para o conhecimento, e tu tem um potencial com esse conhecimento de crescer em relação ao poder. Mas também tem lá que o professor José, porque ele acaba até usando a cena da série, dizendo que também existe o poder é poder. Ou, por exemplo, pode ser um poder financeiro, que tu tem lá e tu tem o poder. Ou alguma empresa de família, que aí acaba que tu já entra na empresa com poder, tu acaba já vindo com poder, digamos assim. Aí acaba que existem essas contradições, tem o conhecimento, o conhecimento é poder, que é o poder com potencial, e o poder é poder, que seria o poder que tu acaba, entre aspas, algumas vezes, nascendo com esse poder, digamos assim, nascendo numa família que possui uma empresa ou algo assim do tipo. Isso é bem visível, essas coisas que se desenvolvem dentro das organizações. E o próprio texto, né, o artigo do professor, ele já começa com um ponto bem das funções administrativas ali da teoria neoclássica, né, que é o planejamento estratégico, que é o primeiro ponto das funções administrativas na teoria neoclássica. Depois a gente passa ali para a questão do organizar. Então, o planejar é o aplicativo, né? A questão de organizar é que eles não estavam conseguindo se organizar muito bem para conseguir fazer o aplicativo. E o dirigir é o que eles relatam que faltam e o controle relatam que faltam, né? Então aí a gente consegue relacionar as coisas que faltam com a teoria, com a questão da teoria burocrática, por causa de tu ter um administrador especializado fazendo isso, né? Que eles relatam que é o que falta. Ter uma pessoa especializada em administração e gestão para fazer esse que eles precisam fazer e as coisas que eles estão fazendo naquele momento. Então, inicialmente, a gente conversou sobre as funções indispensáveis relatadas pelo Sloan, né, como desenvolvimento lógico, a coordenação e o controle de atividades, relacionando com a questão de tu fazer o planejamento com o Trello. Depois disso, a gente conversou um pouco sobre a descentralização dessa Secretaria de Ensino à Distância, falando como é que isso é benéfico e como é que isso não está sendo bem utilizado na Secretaria. Depois a gente também falou da falta de um gestor especializado em administração, que os próprios entrevistados relatam isso. E por fim, a gente falou da questão do conhecimento é poder e como que a utilização do pessoal da Secretaria, né, aumentando o conhecimento que eles têm sobre os próprios processos. A gente acabou falando também sobre o que é a centralização e a descentralização, no caso, alguns pontos positivos e negativos de cada um. Show.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu aí. Muito obrigado, professor. E até a próxima. Muito obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado aí, pessoal.